Será que nós estamos falando alguma coisa só para sermos aplaudidos? Será que nós estamos falando o que falamos só para sermos vistos, percebidos, aplaudidos, elogiados? Será que nós fazemos coisas só para ser vistos, paparicados, mimados, reconhecidos? Se assim for, que não seja. Se assim estiver sendo, que não seja mais, em nome de Jesus. Mateus capítulo 21, vou começar pelo fim e voltarei para o começo. Capítulo 21, versículo 28. Mateus capítulo 21, versículo 28. Toda atenção aqui, por gentileza, toda a concentração aqui, todos, por favor, só aqui agora. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar na vinha, na horta? Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa: meu filho, vai trabalhar na vinha? Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade daquele pai? Olhe para cá. Qual dos 2 fez a vontade? A pergunta é simples, a resposta é simples, não tem que fazer um doutorado para saber. Quem é que acabou fazendo a vontade do pai? O segundo. Mas se você de passagem só ouvisse o pedido e a resposta, de quem você gostaria mais, né? Se você estivesse passando e visse, e observasse, escutasse: filho, vai trabalhar na vinha? Sim, papai. Aí você na volta passava e via assim: vai trabalhar na vinha? Não quero, papai. E você fosse embora e não ouvia o desdobramento. De quem você gostaria mais? Tá bom? Isso é o que nós falamos no primeiro encontro. Essa é a história. Só que isso aqui, Jesus está dando como resposta. Uma pergunta foi feita para Jesus. Isso é uma resposta para uma pergunta que fizeram para ele, que também já vimos. Mas não é apenas uma resposta, mas falo-lhes isso daqui a pouco. Veja a pergunta comigo, versículo 23. Verso 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes, os religiosos, e os anciãos do povo também, perguntando para Jesus: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus, verso 24, Jesus respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu direi para vocês com que autoridade faço essas coisas. A pergunta era a seguinte, 25: da onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Da onde era a autoridade para batizar de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si todos eles. E conversavam entre si todos eles, os doutores, os intelectuais, os sacerdotes, os anciãos, discutiam entre si e discorriam entre si, dizendo assim: se dissermos é do céu, ele nos dirá então, por que não acreditaram nele então? Se dissermos dos homens, é para temer o povo gostava de João. Se eu falar que é dos homens, a multidão nos apedreja, porque todos sabiam que João era um profeta. Essa foi a pergunta, olhe para mim. Essa foi a pergunta que os homens fizeram para Jesus. Olhe para mim por gentileza, é muito importante que você ouça isso aqui. A pergunta foi feita pelos doutores da religião, pelas autoridades religiosas. A pergunta não foi feita por um leigo, foi feita por uma autoridade religiosa. Com que autoridade você faz isso? Então ele deu aquela resposta que nós acabamos de ler anteriormente. Um pai tinha 2 filhos. Disse para um: vai trabalhar na vinha? Esse filho disse sim e não foi. Disse ao segundo: vai trabalhar na vinha? Ele disse: não quero, mas foi. Quem dos 2 fez a vontade? Então quem é que tem autoridade? Quem faz, quem pratica em vez de falar, quem realiza, quem bota o pé no mar, quem bota o pé na frente do outro, quem faz, esse também tem autoridade. Só que
Eu falei que tem uma terceira pessoa aqui, um terceiro filho aqui. Tem um terceiro filho que não aparece, está aqui nas entrelinhas. Está subentendido. Que é o filho. O primeiro filho disse sim e não foi. Que quem é esse? Os religiosos. As autoridades religiosas, os sacerdotes, eles tinham o costume de dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eles tinham o costume de falar assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Eles tinham o hábito de falar os textos, os versículos, a Bíblia, eles tinham o hábito de fazer isso. Eles tinham o hábito de falar e não fazer absolutamente nada. Falar, eles falavam, mas fazer, não faziam absolutamente nada. Quem somos nós nessa noite? Olhe para mim. Porque talvez você seja apenas um metodista, só muda de endereço. Talvez você seja apenas um batista, só muda de endereço. Talvez você seja um assembleano ou coisa parecida. Você está dizendo sim e fazendo não? Ou está dizendo não quero, mas está fazendo? Mas tem um terceiro. Esse terceiro é o que tem autoridade, energia, credibilidade, visibilidade. Tem um terceiro, que é aquele que diz o sim e realiza o sim. Porque não foi essa pergunta que fizeram para ele? Com que autoridade o senhor faz essas coisas? Porque, gente, dizer não quero e acabar fazendo é bom, tá bom, você é um filho de Deus, você é convertido, você foi salvo, foi batizado, está entendendo, está andando, mas a vontade era outra. A vontade era outra, eu não quero fazer não, mas espera aí, quem está pedindo é Deus, vou fazer. Agora, quem é que tem autoridade nesse mundo, nessa terra, gente? É aquele que diz o sim e realiza o sim, ou que diz o não e realiza o não. Você está fazendo assim, meu irmão? Mas aí eu falei que tem um enigma aqui. Na verdade, a pergunta que os religiosos fizeram foi por causa de uma outra coisa, e essa é de hoje. Jesus conta uma outra história anteriormente. Agora, essa história eu preciso que você que já deu bastante atenção, dê mais agora. Porque a história que eu vou ler aqui, que Jesus leu para ele, que levantou toda essa polêmica, é uma história simples, só que isso vai resolver a sua vida. Vai resolver a sua existência conjugal, patrimonial, empresarial, existencial. O que eu vou te contar aqui agora, presta atenção. Disse sim e não fez. Disse não quero, não é essa a minha vontade, mas fez. Muito bem, parabéns. E tem aquele que diz sim e que realiza o sim, ou que diz não e realiza o não. O que é? Eu não vou roubar e não rouba mesmo. Eu não vou enganar e não engana mesmo. Eu vou fazer isso para Deus e faça mesmo. Esse é o terceiro filho. Mas espera aí, um pouquinho para trás. O versículo 18. O versículo 18 foi por causa de não de uma história, mas de um acontecimento aqui, que esse sacerdote fazer a pergunta para Jesus. Será por causa de um acontecido aqui, do versículo 18 ao versículo 22, que vocês já leram isso ou ouviu isso e talvez não tenha entendido esse acontecimento aqui. É a história da figueira sem fruto. Diga, figueira sem fruto. É o caso da figueira sem fruto. Tinha cara de figueira, parecia figueira, tinha folhas de figueira, mas faltava alguma coisa. O que falta será? Leiamos, verso 18. Cedo de manhã, ao voltar Jesus para a cidade, teve fome. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se da figueira e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente.
Quem está com fome quer o quê, meu irmão? Me diga. Quem está com fome quer o quê? Quem está com sede quer o quê? Quem está cansado quer o quê? É óbvio, né, irmãos? Ele estava com fome, ele quer comer. Ele está vendo uma figueira à beira do caminho. Ele chega até a figueira esperando o quê? Quem está com fome quer comer, ele quer comer. Ele chega e não vê outra coisa senão folhas. Qualquer oriental sabia que uma figueira completamente folhada tem frutos. É só comer, mas não tem. Então ele diz assim: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. Verso 20: vendo isto os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira! Puxa vida! Ele acabou de falar e a figueira secou. Ele acabou de falar e a figueira secou. Lição 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte dissertes: ergue-te, lança-te ao mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E aí, qual é o enigma aqui? Qual é o enigma aqui? Quantos aqui já tentaram falar com o monte? Monte, sai da minha frente. Quantos já tentou? Eu já tentei. Saiu? Saiu? No meu caso não saiu não. Quem já tentou falar assim, semáforo, não fica vermelho, não fica vermelho, não fica vermelho. E ele ficou. Quantos de nós já tentamos assim? Quando eu chegar lá eu quero achar uma vaga para guardar o carro, eu preciso guardar o carro. Aconteceu? Nem sempre, né, irmãos? Isso aqui não é para ser interpretado assim. Isso aqui é um texto hiperbélico, de hipérbole. É um texto querendo mostrar uma coisa só. Presta atenção que você não entendeu isso aqui até hoje. E isso diz respeito, meu filho, vai trabalhar na vinha? Sim. Quem diz sim, logo deve ir. Quem diz sim, logo deve ir. Quem diz não, logo deve não fazer. Quem diz vão, logo deve ir. É ainda na mesma esteira. Qual é o enigma aqui, irmãos? Todos agora, coloque a mão na boca. Assim, bata nos seus lábios, assim, ó. Você já viu que é o que você diz? É o que você fala, ou seja, é aquilo que está lá dentro de você. O que é que você quer muito? Porque se você quer muito, verbalize. É lógico que eu falei em tom de brincadeira com relação a falar um monte, porque nós quando falamos com um monte, o que você fala? Você fala assim: monte, sai da minha frente. Aí você fala assim: eu sabia que não ia sair. Não é isso? Ou não? Eu sabia. Ou então, as crianças aqui já tentam andar por cima das águas, né? Aí tentou andar por cima da piscina, aí afundou. Eu sabia que eu ia afundar, tá vendo só? Então você não queria. A questão é o que está aqui dentro. É aquilo que você não duvida e verbaliza a tal. Gente do céu, você teria coragem de ir lá assim na Serra do Itapetí, fica lá de pegar um megafone ou um microfone e falar assim: monte do Itapetí, sai daí. Eu duvido que você faria isso, porque você teria vergonha. É lógico que você não faria isso, porque você não acredita nisso, nem é necessário. Eu prefiro mais que o monte fique lá porque ele é lindo, do que sair de lá. Nós não queremos muito. Não é o que nós queremos, a questão é: você quer muito algo? Você quer muito algo? Então por que você não fala? Porque coragem de falar para a montanha nós não temos, porque eu gosto da montanha, ué. Para que tirar a montanha de lá? Eu não quero que a montanha saia de lá, ué. Eu posso até querer que o semáforo fique verde para mim, mas eu não quero que a montanha saia de lá.
A questão é o quanto você quer. Se você quer, você tem coragem de verbalizar. Olha o que a religião ensina para nós. Olha o que a religião ensina para você e para mim. E é mentira. Ela fala assim: não conta para ninguém não que você quer. Não conta para ninguém não, porque se contar não funciona. Jesus está mandando falar, mas você prefere ouvir o Macedo, você prefere ouvir os Santiagos da vida, você prefere ouvir esses pregadores doidos aí. Mas Jesus mandou você falar: se disserdes a esse monte, sai daí, o monte vai sair. Mas você não quer tanto assim, né, irmão? Quem quer mesmo, fala. A questão é que você fala um dia, 2 dias, depois não fala mais. Nós estamos agora orando pelas nossas metas. Você vai lembrar da sua meta em janeiro. Chega lá para o mês de abril, todo mundo esquece dos alvos, todo mundo esquece dos objetivos, apaga tudo. Alguns até perdem a agenda, até perde. Ora pela meta, pelo alvo para 2021, só um mês de janeiro só. Você quer mesmo? Você quer mesmo? Então diga sim e realiza o sim. Foi por causa disso que Jesus foi questionado. Com que autoridade o senhor fala isso? Porque parece loucura, irmãos. Então logo a seguir vem a história que eu li para vocês. Com que autoridade o senhor faz isso, Jesus? Como é que o senhor fala estas coisas? Como é que o senhor diz isso? Com a mesma autoridade do cara que vocês não ouviram, João. Com que autoridade João fazia isso? Do céu ou dos homens? Se dissermos que é do céu, eles vão falar assim: por que não seguiram João? Se falarmos dos homens, nós seremos apedrejados, porque os homens gostavam de João. Um pai tinha 2 filhos, disse ao número 1, vai trabalhar na vinha, ele disse sim, mas não foi. Disse ao segundo, vai trabalhar, eu não quero, ele não queria, mas foi. Ele acabou fazendo o que era certo. Mas veja, pelo amor de Deus, irmãos, eu quero que vocês entendam, não é só o não querer, existe um alinhamento de vontade e realização. Tem que haver um alinhamento de vontade, de querer. Eu quero fazer para ti, eu quero ser melhor para ti, eu quero ter uma família melhor para ti, eu quero existir melhor para ti, é para ti. Você quer, meu irmão? Então tem que estar alinhado, mente, vontade, realização. Foi por causa do acontecimento, e o acontecimento não foi uma historinha, gente. Não foi uma história, ele não contou uma parábola. A parábola dos 2 filhos é parábola, é uma história que ele criou ali para ensinar. Mas a figueira seca aconteceu. Leiamos de novo o versículo 21. Jesus, porém, lhes respondeu dizendo: em verdade vos digo, se tiverdes fé, sede, fome, e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito a essa figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes. Fala esse verbo, dizer, falar. Diga isso, dizer, falar. Tem que estar alinhado o que você fala com o que você vai fazer. É esse o enigma aqui, é você falar. As pessoas querem chegar lá, querem tirar o monte, querem que o monte saia, mas não fala. Pensa que é muita consagração, pensa que é muito jejum. Consagração e jejum só vale para quebrar sua carne, meu irmão. Esse papo de fui no monte, um monte de cristãos sendo enganados por pregadores do YouTube. O cara fala assim: deixa o seu nome aqui, porque eu vou ficar a semana inteira no monte. Ele no monte e eu no monte de coberta não faz diferença. Ele pode ficar no monte 40 dias e eu vou ficar bebendo suco em casa, e minha oração vai ter mais poder do que ele, a sua oração vai ter mais poder que a dele, a sua autoridade vai ser maior que a dele, porque não é isso que ele mandou você falar, dizer, declarar, dizer. É esse o enigma. Se você quer mesmo, você fala. Algumas pessoas leem a história de José e não entendem. Ah, pastor, José pisou na bola. José nunca deveria ter falado o sonho dele para os irmãos. O sonho de José se realizou, sim ou não? Os sonhos de José se cumpriu, sim ou não? Ele falou para os irmãos dele, sim ou não? Os irmãos dele tinham inveja dele, sim ou não? Pelo amor de Deus, irmãos, todos os irmãos de José tinham inveja dele.
Mesmo assim ele contou tintim por tintim do que ele queria, e cada coisa que ele queria ele conseguiu. Que papo é esse de ouvir esses religiosos babacas, de não fala mesmo? Se você tem coragem, fala. Não tenha medo, não posso falar porque se eu falar não acontece. Eu não posso dizer porque se eu dizer não acontece. Isso é conversa de gente mística, de gente misticista. Porque o servo de Deus ele fala mesmo. Ele fala porque quando acontecer você vai poder falar assim: eu te disse, eu te falei. Eu te falei que Deus era na minha vida, eu te falei. Mas os cristãos de hoje têm medo. Os cristãos de hoje são apenas gospel. Os cristãos de hoje são apenas fanáticos. Não tem compromisso com o sim e com o executar o sim. Não tem compromisso com o não e o executar o não. Não para as coisas erradas, não para as carnalidades, não para as imundícies. Dizer não e não fazer realmente. Concluindo, você existe, você foi chamado para realizações, tem cara de realizações. A figueira tinha cara de figueira, você tem cara de homem de Deus, de mulher de Deus. A figueira tinha folhas de frutífera, vocês têm folhagem de frutíferos. Agora, tem realizações aí? E o que são os frutos, pastor? Eu já falei há 3 meses atrás. Fruto aqui é o que você diz. Fruto aqui é o que você fala e fazer o que fala. Fruto aqui não é como os calvinistas interpretam, ou como os romanistas interpretam. Não são apenas as realizações, mas o ter dito, o ter falado e ter realizado. É isso que é fruto. Você tem cara de figueira, tem folhagem de figueira, tem caule de figueira, tem sombra de figueira. Só está faltando começar a falar e fazer o que está falando, realizar o que está falando. Terceiro filho, tem fruto. Terceiro filho, profetiza. Você quer mesmo? Você deseja mesmo? Você tem esse objetivo mesmo? É mesmo? Tem coragem de falar para essa montanha, ou vai ter medinho? Ou vai ter vergonhazinha? Vai ficar meio cismadinho? Você tem coragem de falar com essa montanha, de pegar um megafone e falar: montanha, estou acabando com você. Montanha da incredulidade, do desânimo, estou acabando com você. Agora daqui para frente eu farei o que eu falei, eu realizarei o que eu disse a partir de agora. Amém? Se disserdes a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, tal coisa sucederá. 22. E tudo quando pedirdes em oração, crendo recebereis. Tudo quando falardes em oração, tudo quando falardes, pedirdes em oração, crendo, querendo, recebereis. Curva sua cabeça, feche seus olhos.